outra coisa que eu queria pegar que você falou, um colega seu, o professor Neil Ferguson, tem um livro maravilhoso chamado A Grande Degeneração, em que ele aponta um problema grave com o modelo da democracia ocidental, né? Ele diz, de uma forma muito resumida, o seguinte: o político ganha um mandato, se torna presidente, né, o primeiro-ministro, numa economia ocidental, democrática, ele sabe que ele só vai ficar 4 anos ali. Então, o negócio dele é gastar como se não houvesse amanhã, sem nenhuma preocupação com o amanhã, porque daqui a 4 anos ele não vai estar mais ali. Então, ele quer beneficiar o seu grupo político, se beneficiar, e o Ferguson diz que... E qual é um dos resultados disso? É uma deterioração contínua das finanças públicas. Dívidas que só aumentam. Eu vejo colegas meus dizendo: a dívida do Brasil não é problema, porque os Estados Unidos também têm uma dívida, a França também tem uma dívida. Como se ter uma dívida que só aumenta fosse uma vantagem para alguém, né? E o Ferguson também fala dos sistemas de previdência que ficam insustentáveis, que parece que são temas comuns no Ocidente hoje, né? Eu queria a sua visão sobre isso. Não, veja, Roberto, eu sou um grande admirador do Neil Ferguson. Aliás, nós já estivemos em eventos juntos algumas vezes. Eu acho ele um dos grandes pensadores do mundo contemporâneo. Agora, digamos assim, esse descompasso, né, entre boa administração econômica e debaixo do guarda-chuva da boa administração econômica está uma relação entre despesas e receitas. Ela não é ligada por um cordão umbilical às sociedades democráticas, né? Cuba é um país economicamente pessimamente administrado. A China, de 1949, né, o ano da Revolução Maoísta, até 1978, quando Deng Xiaoping consolida, né, a sua visão para o futuro da China, é um país que não estava indo a lugar nenhum. A Rússia, né, que é um país que tem todos os recursos naturais em abundância, né? Se você pensar nas várias manifestações da alma humana, é difícil você identificar uma área em que não esteja um expoente russo, na música, ou na física, ou na medicina. E é um país que, enfim, deveria ter uma renda superior a $50 mil, é um país relativamente pobre, né? Ou seja, a má administração econômica não é patrimônio exclusivo das sociedades democrático-ocidentais. Vide a ascensão do Ocidente durante todo o século XX. Agora, é verdade que em períodos recentes, né, houve uma espécie de desacoplamento entre boa administração econômica e os ciclos político-eleitorais. Na ideia de que se você não aumentar demais os seus custos, se você não gerar aquela sensação que em inglês se chama de sugar high, né? Quer dizer, uma euforia não sustentada, né, em fundamentos econômicos, você se torna inviável do ponto de vista de eleições e do seu calendário. Agora, eu vejo isso mais como, digamos, algo conjuntural e que foi ajudado muito, né, pela dificuldade de lidar com um desafio como é o caso da Covid, como uma espécie de endemia ocidental eterna, né? Eu não consigo ver isso. Aliás, nós temos um exemplo muito interessante, que é o exemplo da Grécia, né? A Grécia, que há pouco mais de uma década era vista como um caso perdido, né, de uma administração econômica, com sobriedade, com boa administração, fazendo os custos, né, serem encontrados pelas receitas, é um país que está saindo das cinzas, está se reerguendo e está mostrando que, mais uma vez, você colocar a casa economicamente em ordem é algo que é possível mesmo dentro do jogo democrático. Você não acha que esse fenômeno que o Neil Ferguson descreve está relacionado, de alguma forma, com essa ideia que eu classifico como populista, mas que quase penetrou no senso comum hoje e é reforçada de todas as formas, de que o Estado é sempre a instância de último recurso para a solução de todos os problemas? Então, o Estado vai cuidar da sua saúde, o Estado vai cuidar da sua educação, o Estado vai te dar emprego, o Estado vai te dar uma casa, né? O Estado vai cuidar da sua aposentadoria, e essas coisas são sempre colocadas como em termos de direitos. Sim. Então, você tem direito. Então, você acaba criando um conjunto de obrigações para o Estado que os políticos adoram,
porque significa que o poder deles, né? Eles vão ter poder sobre a sua vida desde o momento que você nasce até o momento que você morre, sim, com a contrapartida de uma necessidade de financiamento, sim, que é impossível, né? Porque como que o Estado vai cuidar de você? Ainda tem aquela outra ideia sobre a qual eu queria ouvir a sua opinião também, que é a da renda mínima, né? Uhum. Todo mundo merece uma renda mínima. Mas de onde vem o recurso para garantir uma renda mínima para todo mundo, né? Não, veja, se você é um país que investe 3,5% do seu produto interno bruto em pesquisa, desenvolvimento e inovação, se você tem alocação de recursos para a educação básica e para a saúde que são satisfatórios, você pode pensar em outras coisas. O problema é você criar uma série de benefícios que não fazem sentido do ponto de vista do momento de desenvolvimento daquele país. Acaba onerando o Estado, quem paga o preço são as futuras gerações. E eu acho que é importante aqui, Roberto, fazer uma conexão com o tema anterior também, que é a chamada expectativa média de vida ao nascer, né? Os sistemas previdenciários em vários países parecem ter esquecido, não é que nós passamos a viver muito mais. Não é isso? A expectativa média de vida ao nascer de alguns países da OCDE já está se aproximando de 90 anos de idade, né? Aliás, o que traz uma série de problemas interessantes. Por exemplo, se você vai viver até os 90 anos de idade, quando é que termina a sua adolescência? Quando é que começa a sua idade adulta? É o mesmo critério meio que cronológico de mudança do seu próprio organismo, né, que a gente utilizava anteriormente, ou é algo difícil? Quando é que você para de trabalhar? Quando você está no meado dos seus 60 anos, ou vai ter que ir um pouco mais para frente? Tudo isso está mudando demais. E acaba mudando também por uma outra razão que é muito importante. Veja, nós estamos aí no nascedor de uma quarta revolução industrial, em que inteligência artificial, inteligência aumentada é algo presente, há uma ênfase toda importante nesse tema da economia criativa. E se hoje, Roberto, um jovem, por exemplo, aos 25, 30 anos de idade, não adquirir os equipamentos intelectuais e de habilidades necessários para desempenhar uma função produtiva nesse novo mundo que emerge, ao contrário do que acontecia, digamos, no meado do século XIX, em que o país mais desenvolvido do mundo, que era a Inglaterra, tinha uma expectativa média de vida nascer de 40 anos de idade, essa pessoa, mesmo num país de renda média como o Brasil, vai viver para perto dos 70 anos. Ou seja, é muito grande o período de tempo, né, entre aquele instante, por conta da ausência de habilidade e capacitação, que ela deixa de ser mais produtiva para essa nova economia, e o momento em que ela vai sair das estatísticas sociais, o que força o Estado, né, a aumentar a sua alocação para seguro-desemprego, para assistência social, para o combate da criminalidade, para pessoas que vão ser úteis para a gato economia, gato de água, gato de TV a cabo, gato de eletricidade, vão estar à disposição do comércio ilegal de armas, dos narcotraficantes e assim por diante. Então é um problema realmente muito sério e que está, mais uma vez, todo associado a uma hipertrofia do Estado e a concessão de benefícios que não fazem o menor sentido. E um ponto interessante é que, ao invés de explicar aos jovens, na sua geração, você vai ter que se virar. Sim. Porque, né, ou então o dinheiro vai acabar antes da sua vida. Você ainda vai ter anos para viver e o seu dinheiro acabou. Em vez disso, se passa uma mensagem para ele de que, na verdade, ele tem o direito de ter essa aposentadoria do Estado, né? E que o simples fato de converter isso em direito vai fazer com que esse dinheiro surja magicamente quando essa conjuntura que você está descrevendo já está clara e óbvia. Roberto, uma das lições mais lindas do Ocidente é a ideia de autonomia, né? Eu sou o meu próprio governo, eu sou responsável pelo meu próprio destino. Quando você passa a enxergar só o Estado, né, como o responsável, você cede o seu destino para outro, é a heteronomia, é o outro que é responsável por você, que é uma visão, a meu ver, que não deu certo em nenhuma sociedade. Agora, você morou vários anos em Xangai, quando você foi o presidente do Banco dos BRICS. Eu queria que você me ajudasse a entender a China, porque eu não consigo entender. A China lógico, é uma cultura milenar, mas era um país pobre, controlado por revolucionários comunistas, né? Alguns dos mais radicais que já existiram.
E hoje parece que tudo que a gente usa é feito na China, inclusive equipamentos de alta tecnologia. A China parece que está peitando os Estados Unidos pelo domínio mundial. E aí eu pergunto para você, tem duas coisas para te perguntar. Primeiro, que fenômeno foi esse que aconteceu com a China? Que mágica que a China fez que outros países não conseguem fazer? E a segunda pergunta é, nós devemos ter medo da China? Roberto, eu gosto muito, eu sei que você também, de um sujeito que foi economista-chefe da OCDE, o economista britânico Angus Maddison, né? E que era um homem muito ambicioso que, entre outras coisas, buscava classificar qual era o tamanho do PIB mundial no ano em que Jesus Cristo nasceu, né? E ele faz uma espécie de trajetória da evolução da riqueza do mundo nesses últimos 2000 anos. China e Índia, durante muito tempo, entenda-se, daquele período até essencialmente o início do século XIX, era a maior economia do mundo, eram as duas maiores economias do mundo, por uma razão muito simples, o tamanho da população, tá certo? Agora, uma série de conflitos civis na China, uma série de invasões externas na China, a própria ideia, não é, de que os princípios confucianos, né, valiam para a China, mas não necessariamente para outros países, deixaram a China muito isolada. Aliás, mesmo em mandarim chinês, né, Zhonghuo, China, o império do centro, o país do meio, dão um pouco essa ideia de isolamento. É curioso que, por exemplo, algumas das construções mais famosas da China são construções que separam aquilo que é externo daquilo que é interno, né? Ou seja, a muralha da China, a cidade proibida, que é o símbolo do epicentro do poder em Pequim. E digamos assim, esse milagre recente da China, que é um milagre que vem de 1978 para cá, é um milagre de extroversão da China. Ou seja, a China, por conta de uma conjuntura geopolítica, onde os Estados Unidos tiveram um papel fundamental, um pouco como resultado, né, daquelas visitas do início dos anos 70 de Henry Kissinger a Zhou Enlai, depois a conversa do Nixon com o Mao Tse-tung, foram abrindo a China para o resto do mundo, e a China se utilizou, portanto, de uma estratégia em escala muito ampliada que outros países asiáticos já estavam, em alguma medida, adotando, que é uma estratégia de nação comerciante, né? Ou seja, exportar para crescer. No momento em que a China, no final dos anos 70, recebe status de nação mais favorecida do seu comércio para o resto do mundo, praticamente, a China se transformou um grande destino de investimento estrangeiro direto, não necessariamente para produzir no mercado chinês, mas utilizar a China como uma plataforma de exportação para terceiros mercados. E essa é a razão pela qual a China se tornou, depois de algumas décadas, a maior nação comerciante do planeta. Hoje, se você pegar tudo aquilo que a China exporta com tudo aquilo que ela importa, você tem aí o maior protagonista do comércio internacional. Agora, a China está mudando, né? A China não é mais um país de baixo custo, né? Aquilo que os economistas tecnicamente chamam de low cost country. A China está fazendo uma reconversão do seu modelo econômico. Veja, em 2006, que foi o ano ápice do comércio exterior chinês como percentual do PIB da China, 67% da riqueza da China era resultante da soma de exportações e importações. Se você olhar esses mesmos números para 2022, por exemplo, que é o dado mais recente que eu tenho, esse número já caiu para 35%. Ou seja, o mercado interno como fonte de crescimento na China se tornou bastante maior. E, mais uma vez, escala acaba contando, né? Olha que coisa interessante, Roberto. Em 1997, que não faz tanto tempo assim, o Brasil tinha um produto interno bruto maior do que o da China. Tá certo? A China naquela época tinha cerca de 1,3 bilhão de pessoas, o Brasil ali com mais ou menos 170 milhões, nós tínhamos um PIB nominal maior que o PIB chinês. Hoje o Brasil tem um PIB de mais ou menos 2,2 trilhões de dólares, a China tem um PIB de mais de 18 trilhões de dólares. E o que fez a China crescer não é o fato dela ser comunista,
O que fez a China crescer é o fato de que dela ter utilizado determinadas ferramentas que são do jogo do livre mercado, do livre comércio, digamos assim, do acesso, né, a outras jurisdições, às outras economias. Né? E mais uma vez, em algumas áreas dentro da economia chinesa, um papel importante para o empreendedor. É curioso porque, por vezes, a gente imagina que é um modelo de planificação central, absolutamente controlado por essa ou aquela, digamos assim, área do Partido Comunista Chinês, mas houve muito empreendedorismo na China e é um erro não reconhecer isso. Dito isso, é um modelo econômico, a meu ver, não sustentável ao longo do tempo, porque os outros países vão adotando barreiras de proteção, né? Hoje, por exemplo, encontra-se em vigor nos Estados Unidos uma doutrina de substituição de atividades manufatureiras que estavam locadas na China para outros países ou mesmo para uma volta ao mercado norte-americano, né? Há uma enorme competição tecnológica com a China. A China hoje, junto com os Estados Unidos, é o país que mais deposita patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Agora, sobre ter temor à China, eu acho que o Brasil, de uma maneira muito inteligente, preservando os seus valores, preservando o seu interesse nacional, tem uma gigantesca oportunidade vis-à-vis o mercado chinês e o mercado do Sudeste Asiático como um todo. Né? E os números falam isso, né? Por exemplo, as nossas exportações, o nosso comércio bilateral com a China no início dos anos 2000 era de $1 bilhão por ano. Hoje esse comércio é de $1 bilhão a cada 60 horas. Né? E isso vai se expandir muito. Roberto, com a Índia, né, há cerca de 5, 6 anos atrás, nosso comércio bilateral era de 3, 4 bilhões. O ano passado foi de $15 bilhões. Então, as adaptações da estratégia de nação comerciante para as nossas características, como superpotência do agronegócio, como potencialmente muito importante no campo energético, são as maneiras pelas quais a gente pode utilizar essa força relativa da Ásia para nosso benefício também.